mas ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então aqui, caso eu fale as línguas estrangeiras dos homens, ele está acrescentando aqui estrangeiros nesse caso, por isso ele colocou línguas dos homens, dos anjos, mas não tenho amor, tenho me tornado como metal soando ou como sino tinindo. Caso eu tenha o dom de profecia, e caso eu tenha conhecido todos os mistérios e todo o conhecimento, e caso eu tenha toda a fé, de maneira tal a transportar os montes, mas não tenha amor, nada sou. E se eu distribuir todos os meus bens para dar de comer aos pobres, e se eu entregar o meu corpo para eu ser queimado, mas não tenha amor, eu nada recebo vantagem. O amor é longânimo, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se vangloria, não é tornado inchado de soberba, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não contabiliza o mal, não regozija sobre a injustiça, mas regozija juntamente com a verdade. Sustenta, protege, cobre todas as coisas, crê todas as coisas, põe a esperança em todas as coisas, bravamente suporta todas as coisas. O amor nunca acaba, mas se há dons de profecias, serão desativados. Se há dons de falar línguas estrangeiras, cessarão. Se há dom de conhecimento, será desativado. Porque estamos conhecendo provenientes de dentro de uma parte, e estamos profetizando provenientes de dentro de uma parte. Mas quando vier aquilo que é completo, então aquilo que é proveniente de dentro de uma parte será aniquilado. Quando eu era bebê, então falava como bebê, entendia como bebê, raciocinava como bebê, mas logo que tenho chegado a ser um varão, eu aboli as coisas do bebê. Porque agora vemos através de um espelho obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço proveniente de dentro de uma parte, mas então conhecerei plenamente, assim como também fui conhecido plenamente. E agora permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Que texto lindo! E ele nos fala justamente daquilo que estamos falando, que tudo se resume ao amor. Que todas as coisas que temos por meio das nossas religiões e tudo mais, elas estão bem e vão bem, mas o nosso objetivo é o amor. Que ainda quando essas coisas manifestam em nós, ainda não chegamos lá, porquanto ainda não estamos cheios do amor. É o amor. É cruzar a ponte no sentido de morrer para a carne, as coisas carnais, o ego, seu morrer, ser crucificado aqui com Cristo no zero, Marcos 0 aqui, nascer uma nova criatura aqui, se tornando cada vez mais cheios de amor, até por fim ser batizado com esse amor perfeito, o amor de Deus dentro de você, porque tudo se resume ao amor. Compreende? Porque por fim é o amor, não é o processo, é o fim. Então todas essas coisas são boas, elas são de Deus, estão dentro do que está correto, como manifestação de Deus. Mas o objetivo é amor. Lá no céu não há outra coisa senão amor. Quando João teve suas visões, ele foi levado lá em espírito, e quando ele voltou, a pregação dele era essa: amor, amai-vos, filhinhos, amem uns aos outros. Porque lá só o que vai estar lá é amor. Porque é tudo questão de dimensão e questão de atmosfera. Sentimento, você pensa tudo em termos físicos, em termos materiais. Quando te fala de um lugar, você está imaginando isso geograficamente.
uma posição geográfica. E nem sempre ele se refere a uma posição geográfica. Por exemplo, eu penso que o Éden não era exatamente um lugar, ele era um estado de espírito, de onde decaímos. Então, é disso que se trata, com relação ao nosso interior, nosso coração lá, a nossa alma, com relação a essas virtudes aqui. Como estamos? Porque aonde nós estivermos, se nós formos carnais e vivemos segundo a mente carnal e tudo mais, dando vazão às nossas inclinações, então estaremos separados de Deus. Separação de Deus. Nada de bom. O que existe de bom sobre a terra é porque Deus ainda está sobre a terra também, que é o verde aqui. O amarelo está, mas Deus também está. Então isso ameniza e faz uma coisa neutra. Então aqui você corta o seu dedo, então ele sara. E Deus diz: eu sou o Deus que sara todas as suas feridas. Por que ele sara? E se ele não sarasse, é tão comum, não é? Você olha, isso é tão comum que você nem para pensar e dar valor nisso. E se ele nunca mais sarasse? Ele ficaria doendo o resto da vida. Eu sou o Deus que sara todas as suas feridas, porque ele também está atuando aqui. Mas quando ele se retirar disso aqui, o que sobra aqui é só o amarelo. Não há mais aquele que sara todas as suas feridas. Não há mais toda a fonte de bondade, de toda a bondade aqui sobre nós. Então já não tem bondade, porque a bondade foi embora e levou tudo que era da fonte de bondade embora. Só ficará o que é ruim. Então essa é a questão. Ele é um grande imã, ele virá e aquilo que é metal grudará nele e irá com ele. E você tem que caçar meios de se achegar a Deus, de converter o seu coração de um coração egoísta aqui fora a um coração que vive para o seu próximo, com amor por ele. Então você tem companheirismo com Deus, o azul aqui. Por fim você tem redenção com Deus, se aprofundando mais e mais. Redenção. E então você está de volta no céu. O bom filho a casa torna. Compreende? Mas é o amor, perceba isso, que você tem, e não é qualquer amor. Não é o nosso amor humano, que é bom, mas ele é uma coisa mista. É o amor perfeito que Paulo está falando. O amor de Deus, o amor divino em uma pessoa. O próprio amor de Deus é um sentimento, ele é um espírito. Deus é um espírito e ele é amor. O próprio amor de Deus na pessoa como uma unção. Porque somos ungidos, seja por um lado ou por outro lado, porque somos inspirados, seja por um lado ou por outro lado. Essa é uma mente coletiva inconsciente aqui fora, uma mente carnal. Quem predomina nela é Satanás. É daí que vêm nossas inspirações, é daí que ele, dentro de cada indivíduo, como uma mente coletiva, que é carnal e natural, tem dirigido o mundo. Através de inspirações aqui. Não é que ele é uma nuvenzinha aqui fora, ele está dentro da sua consciência, lá no profundo do seu inconsciente. E no profundo do seu inconsciente é o profundo do inconsciente de todo mundo. Mas essa mente natural aqui, porque a ideia é você nascer em Cristo aqui, então você ter uma nova mente aqui. Aí sim, você tem a mente de Cristo aqui desse lado de cá. Se você se arrepende e regressa, a própria mente de Cristo, então eles também têm essa mente coletiva inconsciente no fundo das suas consciências. Jesus Cristo está lá, assentado no trono do seu coração, na sua alma, no mais profundo do seu ser, da natureza, da sua natureza. E é disso que se trata, é uma conversão de uma
pessoa carnal, natural, egoísta, vivendo para si mesmo, alimentando e nutrindo o seu ego, a uma pessoa que morre, crucifica seu ego e nasce aqui para viver para o próximo. Cheio de amor, cheio de falta de cuidado consigo mesmo e o seu amanhã, somente vivendo por aquele espírito que conduz ela para onde ela vai e o que ela vai fazer. Sem ter cuidado de si mesmo, do seu amanhã, ela morreu. Ela não é ninguém nesse mundo. Ela vive para Cristo. Negou tudo e todas as coisas. Fez como Daniel, detonou cada ponte por detrás de si, para que não houvesse caminho de volta, daqui para frente. Compreende? O amor, porque diz que se trata, o amor. Então, muita religiosidade, muito dom, muito misticismo. Tudo isso vai junto, mas ainda não é a coisa, mas vai junto. Mas não é o seu objetivo. O fim da sua caminhada é o céu. Para chegar lá você tem que passar por um amor fraternal. Você tem que ser amor fraternal. Você tem que ser piedoso antes de ser amor fraternal. Você nunca chegará a ser amor fraternal antes de ser piedoso. Não consegue saltar de um ao outro. Você observa que cada cor dessa, ela tem, de um para outro ela não tem relação. O vermelho e o amarelo não tem relação. Mas uma próxima da outra, elas têm relação. Vai puxando. Então, o vermelho, aqui tem vermelho. O que me permitiria vir até aqui pelo vermelho, que eu estou no vermelho, me permite pelo vermelho chegar até aqui e me dar conta de que entre esse vermelho tem amarelo. Então, se eu, por meio de já estar entre ele aqui, tomo conhecimento do amarelo, então agora estou sintonizado no amarelo, então eu me movo nesse amarelo aqui. E venho ao amarelo puro. Então, de um ao outro, viu? Uma transição. Que vai acontecer também para o azul aqui, que é uma transição entre eles aqui, que é o verde. Que é o neutro. Entende? Que é o que eu disse também. Aqui está o inimigo influenciando a terra aqui. Aqui está Deus influenciando a terra aqui. Então você tem um verde. Deus tirou o azul daqui, ele sai daqui, aqui fica tudo amarelo. Não tem mais verde aí. Então não tem mais o Deus que te sabe. Então é assim, é uma era mergulhando na outra. Né? Não é uma coisa distinta e outra coisa distinta. É uma transição suave de um a outro. Não é que passa de uma cor para outra. Não, você não pode pular um degrau. Você não pode acender essa chama e já acender essa chama. Você tem que acender essa e dessa passa para essa e dessa passa para essa. E pega o fogo desce e passa para essa. E pega o fogo desce e passa para essa. Pega o fogo desce e passa para essa. É desse jeito que era feito. Então sabemos que é desse jeito. Agora o que nós vamos fazer depois é pegar a mensagem, a estatura de um varão perfeito, vamos trabalhar ela, vamos ler ela, eu vou conseguir ver se eu consigo ela em áudio. E aí então vou disponibilizar ela aqui, então nós vamos tirar aqui a suma do que está sendo dito lá, sobre cada uma dessas ordenanças aqui, dessas virtudes que o cristão vai adquirindo na sua jornada aqui com Cristo. Entende? Mas é disso que estamos falando, o amor de Deus. Então, aqui, por exemplo, me permite, com o dicionário Strong, fazer, por exemplo, pesquisar algumas coisas. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos
e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Ainda permanecem três: fé, esperança e amor. E eu entendo que isso é a própria etapa, né? A própria etapa do santificação, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Eu entendo. Fé, porque você vem por fé, né? Fé, esperança, então, porque durante um tempo nós cremos em esperança de que somos salvos. Mas então ainda temos um pouco de temor. Mas então chegamos ao conhecimento do amor de Deus. Porque fomos sendo lavados, porque nesse ponto aqui nós talvez nem não conseguíssemos acessar, não conseguimos na realidade. Nossos sentimentos são tão baixos, são tão naturais, carnais, são tão que eles não conseguiriam, sabe, meditar essas coisas aqui. Viver essa faixa de confiança. Porque o entendimento seu vem dado ao seu estado, que vai modificando, que vai sendo alcalinizado, e junto com cada de vitória em vitória, de fé em fé, vamos, né, aprofundar em Cristo, mais e mais. Por isso queremos nos congregar, queremos falar da palavra de Deus, queremos lidar com ela o tempo todo. Nós amamos a palavra de Deus. Ela lava o nosso interior, muda o interior da gente. Como eu estava dizendo, ela esse colorido não dá, mas você entenda aqui as três cores primárias aqui, né? Vermelho, o verde, vamos colocar no meio. Dois aqui. Então o vermelho, o verde e o roxo. Corpo, espírito e alma. E a palavra de Deus, ela vem primeiro como quem está te fecundando aqui. Ela entra por fé. O corpo aqui, a parte exterior, o Mambrand disse 3 círculos. De fora o corpo, um mais para dentro o espírito, mais para dentro ainda a alma. Então, vermelho corpo, verde espírito e o roxinho ali a alma. Entende? Então a palavra muitas vezes está aqui ainda, pela razão aqui fora, no corpo, pelo entendimento racional, e você vai se aproximando. Entende? Fé, por fé. Em esperança você crê aqui na sua salvação. Em esperança cremos. Até que cheguemos então ao entendimento do amor. A palavra de Deus, ela tem que ir descendo. E é de ouvir a palavra de Deus, por isso queremos congregar e falar de Deus e da palavra de Deus, como eu estava dizendo, ela vai te alcalinizando. Quanto mais você lida com ela, quanto mais você crê nela, quanto mais você se permite se estribar, realmente pontuar isso é isso que Deus, por mais que isso seja uma loucura, por mais que isso até mesmo já foi provado que é o contrário, não interessa, aí é que está a sua fé, não interessa, Deus disse. Porque se ele dissesse e tudo estivesse dizendo, se a ciência estivesse dizendo o que ele disse, tudo estivesse dizendo o que ele disse, então já não seria por fé. Você não estaria exercendo fé.
Mas aí aí que é a fé. Quando há mesmo provas científicas que dizem isso e aquilo outro, e você encontra que Deus diz que aquilo é diferente. E agora, o que você faz? Você aprendeu, as escolas aprendeu, todo mundo aprendeu de um jeito. Todo mundo aprendeu de um jeito. Mas ainda assim a palavra de Deus permanece sendo a verdade. Entende? Eu creio a palavra de Deus toda hora. E aprendi a fazer isso. E você deve aprender a fazer isso. E você soará como um louco muitas vezes por fazer isso. Porque o mundo, sendo dirigido por esses consciente em coletivo aqui, tem levado as coisas ao entendimento contrário ao que a palavra diz e estabelecido isso de tal maneira que você soará um louco por crer a palavra de Deus. Que essas duas coisas não se dão. Elas não se dão. Não há comunhão entre elas. Percebe? Não há comunhão entre elas. Então a palavra ela vai te fecundar na medida que ela vai aprofundar em você. Esse arco-íris aqui é você. É os seus sentimentos, é a faixa de sentimentos onde você pode estar faixado, segundo suas vibrações, segundo suas intenções, suas emoções. Você é uma pessoa cheia de rancor, de ódio, de raiva, de impulso, isso e aquilo. Você vive pela mente natural. Você precisa ser transformado. Quem te transforma é o próprio amor, porque Jesus Cristo é a própria expressão do amor de Deus. E é Ele quem vem habitar em você e te alcalinizando, mudando você de uma a outra natureza, amenizando, suavizando a sua natureza até que você morra. E então, entregue-se completamente a Ele, e Ele como um Espírito venha e te possua e te conduza. E então Ele te conduzirá por provas, e então por fim, se você está realmente confiado nele, Ele está provando isso. Parecerá tudo o contrário, mas Ele te tem exatamente na onde Ele te quer. Permaneça quieto, confiado em Deus, esperando em Deus. E Ele te conduzirá pela tempestade. Deixe Ele dirigir o barco. É isso que Ele quer, confia nele. E aí, por fim, você passa por aquilo, e então Ele coroa aquilo. Ele te reconhece, então, a sua fé. Sim, verdade, você se entregou realmente. Entende? Então você caminha uma pessoa diferente. Então Ele vem e faz nele morada. Foi o que Ele disse. Então viremos, eu e meu Pai, e faremos nele morada. Você percebe? Então, se você imagina isso em termos de uma concepção aqui, há realmente uma fecundação, há um tempo em que esse corpo cristão vai sendo formado, é uma gestação. Está dentro do processo do nascimento, mas ainda não vai ser agora que ele vai virar luz, mas está em processo. Nesse ponto aqui, ele recebe o Espírito e continua o seu processo, mas como Espírito agora. Nesse ponto aqui, ele entra em Deus. Nesse ponto, no roxo. Ele tem a estatura de um varão perfeito. Ele então seria um varão perfeito. Aqui ele nasceu um neném. Aqui ele fecundou, aqui ele gestou, aqui ele nasceu um neném, aqui ele foi feito um varão perfeito. Ele de nenenzinho cresceu espiritualmente, se tornou um adulto. Compreende? É a palavra de Deus descendo ao seu coração, da sua intelectualidade e razão, ao seu espírito e por fim à sua alma. Na medida que você está nele, ele está em você. Entende? Ele é quem está te fecundando, enquanto na realidade você está entrando no templo dele aqui também. Você está nos átrios, você está aqui no lugar santo de sacrifício, onde você lida com o cordeiro. Então há uma morte ali, tem que haver, né? Então você está aqui no templo já, mas então aqui você ainda não está no santo do santo. Mas agora o véu foi rasgado de alto a baixo e você deve. Então você continua
por fé agora naquilo que foi feito, no sangue aplicado e tudo mais, você entra à presença de Deus, sem que haja um mediador entre você e Deus, porque então, se o véu rasgou de alto a baixo, quer dizer que o sacerdócio inteiro não é mais necessário. Quer dizer que não há mediação mais. Não há um sumo sacerdote, porque ele próprio se tornou o sumo sacerdote. Ele mesmo é o sumo sacerdote, Jesus Cristo, sumo sacerdote das nossas confissões, que também ele mesmo é o próprio sacrifício. Ele próprio é o cordeiro que está para se sacrificar diante de Deus. E ele, como sacerdote, oferece orações, intercessões pelos seus filhos, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Cada um cristão, compreende? Verdadeiro, sincero, que está lutando. Ele intercede por nós lá. Nossas culpas não chegam a ele nem nada. Entende? Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, agora todos os seus são feitos sacerdotes e reis. Todos os seus. Ele assuntou a destra do Pai, é sumo sacerdote. Entende? E todos os seus são sacerdotes. Somos sacerdócio real. Que então, isso é uma coisa que me arranha um pouco, porque eu fico pensando, então, mas fala-se tanto do clero, né? Os irmãos que têm os dons e as manifestações, que estão posicionados no corpo. E até fazem separação do leigo, quando o leigo ele só é o mesmo cristão, mas que está no processo. Mas então dá-se a impressão de que essas pessoas que chegaram, eles não querem realmente que todos cheguem, eles querem manter as pessoas lá embaixo e ficarem intermediando as coisas para ele, quando o trabalho dele é levar os que estão subindo a escada, puxar eles e levar eles ao primeiro degrau também, para que eles sejam posicionados no corpo também, para que Deus neles, atuando neles, para que a mente deles, sendo a mente de Cristo, Deus possa conduzir eles e operar por meio deles, e posicionar eles em que parte no seu corpo, o corpo de Cristo, eles vão atuar. Eles serão curadores, eles expulsarão demônios. O que eles farão? O que Jesus Cristo neles levará eles a ser? Entende? O que essa unção, esse espírito, esse amor levará ele a ser? Ele será um mestre na palavra de Deus, ensinando as pessoas. O que ele é? Entende? Então é dever de cada pastor é levar a ovelha, tanto quanto ela possa, a ela mesma beber da água pura, cristalina, da fonte. Venha você mesmo, porque não há mediação. Ele é tão humilde, tão dócil. Ele abriu o caminho para que você pudesse se colocar na presença de Deus, você mesmo, justificado. Nunca cometeu pecado contra Deus nesse caso, você está em Cristo. Em Cristo não é pecado. Nunca cometeu, lançado no mar do esquecimento, se colocado na presença do Deus Todo-Poderoso como um filho justificado, de volta à condição de Adão inicialmente. Com companheirismo, de volta ao companheirismo, azul aqui, companheirismo, de volta ao companheirismo com Deus, então, na presença de Deus, perfeitamente, como se você nunca tivesse caído. Você é como Adão antes da queda. Só que não entendemos ainda o que somos. Não confiamos ainda no que somos, não sabemos como fazer as coisas, porque fomos criados em cativeiro, reproduzidos em cativeiro, e nada sabemos a respeito de como é a vida lá fora. A gaiola já está aberta, mas nós ainda não temos coragem de ir e viver naturalmente. Não sabemos como fazer, perdemos o contato, não sabemos como fazer um ninho. E precisamos obter isso de volta. Mas então, é um processo em que seu coração vai sendo mudado e alcalinizado, e de uma a outra coisa, e por conta de um entendimento você chega a outro. Porque é pela renovação do nosso entendimento. Quando eu chego a esse entendimento aqui, ora, isso me permite ver um outro entendimento que é amarelo. Então isso me permite entender. Então, entendendo o amarelo, eu meio que vou captar o verde, porque eu entendo parte já do verde, que é amarelo. Falta só compreender o azul para mim entender o verde. Então, compreendi o verde, então
Eu compreendo o azul, porque tem até azul aqui onde eu estou, então separando ele, e assim você vai passando, sabe? Está observando uma transição vai acontecendo. Os seus sentimentos, se você tiver sentimentos nobres, alimentar boas ações, fazer o bem às pessoas, não levar em conta. O que o amor está dizendo? O amor está dizendo é isso mesmo, ele não leva em conta as coisas que são feitas contra ele. Ele sempre procede bem. Ele não é egoísta, se você nota, não há egoísmo no amor. Tá? Não há, ele não se ensoberbece, ele não está olhando para si mesmo. Entende? Então, 1 Coríntios 13, o que é o amor? Olha lá o que é o amor. Então, a gente vai entender melhor o que é, porque é o que nós buscamos ser. Nós queremos matar o nosso ego, crucificar o nosso ego e nos enchermos de amor. E isso te causará um caminho espinhoso, porque, veja, você será um cordeiro, lutando para ser um cordeiro no mundo de lobos vorazes, onde cada um é um tubarão, cada um quer arrancar um pedaço do outro se puder. Quem for maior engole o outro. Percebe o que o mundo é? E você é um cordeiro no meio disso tudo, lutando para ser dócil, amoroso e não tentar levar as coisas a si mesmo, não levar vantagem sobre o outro e tudo mais. E todo mundo vem e passa na sua frente, e passa por cima de você, sabe? Porque você é dócil, é humilde. No mundo de tubarões. Então precisa de um pastor, e esse pastor é Jesus Cristo. Você tem que ter ele como uma pessoa que está com você. Muito embora não fisicamente, mas você tem que entender que até mesmo está tomando lugar em você, na sua consciência. Para de ficar tentando olhar as coisas de forma do ponto de vista natural. Aqui tudo é matéria, é carne, é posição geográfica das coisas. Não são posições geográficas. É no sentido da sua consciência. Ele está até tomando lugar na sua consciência. Ele vai meio que simbionte, ele vai viver com você e atuar tanto quanto você permitir ele atuar, para te mudar, para te dirigir, te conduzir. Então seja humilde, busque a ele dessa maneira, para que ele entregue-se completamente mesmo. Venha, Senhor, então eu me conduzo. Daí da minha consciência, dirige as minhas decisões, dirige os meus passos, as palavras que eu vou dizer. É daí que vem a sua unção, inclusive. Daí que vem as palavras inspiradas e tudo mais. É da sua própria consciência, lá no seu inconsciente. Compreende? E você quer mudar o seu inconsciente a um outro inconsciente. O seu inconsciente é natural, ele está te inspirando de forma natural, ele está alimentando esse ego, que está só crescendo e crescendo e vai à perdição, porque cada vez você está se afastando de Deus. E você quer mudar essa sua mente inconsciente lá para uma mente que é uma mente de Cristo, que então vai te inclinar às coisas de Deus. Você não tem que fazer força para gostar das coisas de Deus. Você começa assim, você tem que fazer esforço, você tem que ir na igreja, você tem que... Não, a igreja, você tem que congregar, porque lá você vai ouvir a palavra. Entende? Você tem ela nas suas mãos também, você pode ler a Bíblia. Mas é bom congregar, você encontra alguém que já está em algum lugar além aqui, que pode olhar para trás, para o degrau de baixo e dar uma mão. E te conduzir naquilo. Não, irmão, isso aí está te acontecendo isso. Não é porque Deus está te reprovando, é porque é uma perseguição, é assim mesmo, nós padecemos aqui. No mundo tereis aflições, então você pode ajudar uns aos outros. Congregando, tirando as pulgas uns dos outros. Porque você sabe, você olha nos animais, é assim que é. As pulgas, os parasitas, eles se alojam aqui nas costas, porque é onde eles não alcançam para isso. Então eles não conseguem lidar com os seus próprios problemas, mas eles podem lidar com o problema do outro, certo? Eles alcançam as costas uns dos outros. Então se eles vivem em matilha, então eles podem cuidar uns dos outros nesse sentido, e limpar uns aos outros. Então é isso que é congregar. É ajudar uns aos outros, é estarmos juntos ali e podermos fazer pelos outros aquilo que não podemos fazer por nós mesmos. E alguém virá e fará por nós também. E assim todos fazemos uns pelos outros.
E assim é como uma matilha se mantém limpa. Mas ela sozinho eles não conseguiriam se manter limpos. Mas em matilha eles podem. Então queremos viver juntos, congregarmos. Mas é tudo questão de amor. Então ponha isso na sua mente, que é tudo amor. Que todo o mistério que você sabe sobre os últimos conhecimentos e tudo, sobre as revelações dos mistérios da Bíblia e tudo mais, tudo isso é bom, é de Deus e vai com Deus, mas amor é o que conta. É amor o que conta. Ou então aquele irmãozinho simples que não entendesse muito das coisas, ele não poderia ir porque ele não entenderia. Mas é uma coisa que todo mundo pode fazer, que é amar. Que independente do seu grau de escolaridade, que até mesmo os loucos podem amar. Porque então, um louco não poderia ser salvo. Se dependesse de entender, há algo para se entender, não há nada para se entender. Tudo que você tem que entender é que você precisa amar. Aquele amor, não qualquer tipo de amor, esse amor que você ama os seus. Jesus Cristo falou desse amor. Assim, que bem fazeis, vós, se vós amardes apenas aqueles que vos amam. Também não fazem assim os maus? Eles também não amam aqueles que amam eles, aos seus pais, aos seus filhos. Então, o que você está fazendo demais que aquele mal também não está fazendo? Compreende? Mas o amor, ele disse, uma nova lei vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas não com qualquer amor, como eu vos amei a vós. Um amor sincero, incondicional. Compreende? E assim foram os cristãos. Cada cristão que foi chamado cristão um dia, por eles observarem que eles amavam como Cristo. E nisso saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. É isso que você tem que viver. Agora, para se aproximar de todo esse entendimento que temos, teve toda uma história, e eu creio que estamos chegando a entendimentos hoje que eles lá no passado, nem no tempo de Paulo, não chegaram. Porque a Bíblia também diz assim, que nós deveríamos aperfeiçoar aqueles lá então. Eles não seriam antes de nós, mas que nós, os últimos aqui, aperfeiçoaríamos eles lá. Entende? Tem essa pedra que descerá. Batismo. E note, se essa pedra é o que eu creio, ela é aquela pedra dos sonhos do irmão Brana, da pirâmide, que é aquela pedra branca que nunca havia incendido luz sobre ela, que ela até mesmo não está na própria Bíblia. No entanto, é uma pedra de coroa. Compreende? Então é amor, meus queridos irmãos, é amor o tempo todo. Então exercite amor, exercite paciência. É quando eu te digo, você, o que te adianta? Toda essa cidade, essa correria. E as pessoas poderiam viver calmamente, tranquilamente, se não quisessem muito. Hoje é tudo tão perto, e menino barulho, e não sei o que e tal, mas se você estivesse lá, os seus meninos estão lá, embaixo do pé de banco, só está ouvindo de longe a barulheira deles. Sua comida está bem ali, você não está apreensivo por um trabalho ou outro, alguém não vai te mandar embora e sua família passar fome. Entende? A galinha está lá, o porquinho está lá, a hortinha está lá, a mandioquinha está lá. Mas aí já mudamos o foco do nosso assunto aqui, né? Bom, mas o nosso foco é amor. Tá? Tem que haver amor. Por que aquela primeira comunidade cristã funcionou? Porque as pessoas não eram egoístas aqui fora. Porque quando elas iam lidar com o povo em uma comunidade, elas não estavam pensando em posições dentro desse povo e se fazerem algo ou isso ou aquilo, não. Tudo que elas faziam, elas faziam de coração, amando uns aos outros.
Não havia um Pedro lá, carnal, para chegar e dizer: todo o dinheiro que vierem me colocarem aqui nos meus pés, nós vamos pegar esse dinheiro e aí vamos criar uma grande sede aqui, vamos arrumar algumas roupas melhores para mim, porque como representante, você sabe, você tem que representar bem, e vamos querer fazer um duplex bem ali, que afinal de contas a minha responsabilidade é grande, eu tenho que impor um status, e você sabe como é que é. Não, senhor, não tinha um Pedro lá assim, tinha um Pedro humilde que morreu para si mesmo, nasceu de novo aqui, e como qualquer cristão vivia nessa região aqui, cheio de amor. Entende? Que no meu caso, como no meu caso, ele queria mesmo era estar na palavra de Deus, meditando nela e pregando ela. Era o trabalho dele. E que os demais, cada um fazia suas partes. Então, todo mundo tendo suas partes, Pedro como um pastor e meditando na palavra de Deus, eu imagino que eles se assentavam e Pedro podia ensinar eles. E Pedro não precisava preocupar em plantar e colher e tal, porque haviam outros fazendo isso. Mas por outro lado, aqueles que estavam plantando e colhendo, eles não estavam meditando na palavra, mas então Pedro podia vir e entregar a ele aquele entendimento que Deus deu a ele e tudo mais, e repartir com eles o pão. Então você reparte comigo o pão e eu reparto com você o pão. Eu reparto com você o pão espiritual e ele repartindo o pão natural por meio do serviço dele, né, que ele fez, por meio do trabalho que ele tinha feito, da onde ele estava colhendo e se alimentando, e todo mundo se alimentando. Então era o partir do pão, a partilha do pão. Era o que? Era aquele que tinha pão, ele partia com os demais. E o pão era um sustento do dia, né? De onde todo mundo tirava o sustento. Era o pão de trigo, mas sem fermento, sabe? O pão da vida. O pão da vida. Eu creio que você come ele bem aqui, no novo nascimento aqui. Você dá uma bela de uma mordida nele, morrendo para si mesmo, se alimentar dele, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, ele dá uma bela de uma mordida nessa palavra, e essa palavra, e aquilo que a gente come, é aquilo que nos nutre, é de onde vem nossa força, é aquilo que nos mantém, né? É o alimento. Então, é disso que fala: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim. Agora, então, você dá uma mordida no pão da vida aqui, aquela vida que você comeu, ela entra por você, ela chegará a cada célula do seu corpo. E você tem vida por meio daquilo. Por meio do pão que morreu, o trigo que foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que passou pelo forno da aflição para vir a ser um pão, para que viesse a dar vida a outros. Compreende? Bom, que Deus te abençoe. De todos os modos ficou longo, não consigo fazer tudo. Mas cada vez fala-se mais um pouquinho e você vai compreendendo um pouquinho melhor o quadro, né? Então é o amor o tempo inteiro, não é outra coisa. Era disso que Jesus Cristo falou o tempo inteiro. O que era a lei? O que foi as ações dele? O que eram os pobres nos seus dias, que eles estavam sempre levando em conta? Mas então fazer isso pelos pobres, aquilo e aquilo outro, porque sempre foi um cuidado de Deus, porque sempre existiu um sistema sobre a terra, um sistema onde as pessoas estavam vivendo nele, um sistema babilônico, um sistema grego, um sistema. Entende? Sempre houve um sistema. E nesse sistema é sempre desse jeito, é sempre uma coisa egoísta, é sempre explorando o ego, é desse jeito que é todos os sistemas. Aquela estátua inteira de Nabucodonosor é baseada aqui no ego. Que então é aquele que tem é que tem, aquele que não tem, não tem. Entende? Então sempre houve através da Bíblia um cuidado de Deus por conta disso, porque Israel era uma nação entre as outras nações, como um indivíduo entre outros indivíduos, dando testemunho de algo diferente, de como nação, um sistema diferente. E aí então é onde entra Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que é um tipo da cidade celestial de Jerusalém, onde Cristo governa, onde tudo prospera.
por conta dele ser o rei, né? Jerusalém, que era a cidade onde eles estavam primando por essas coisas. Eles queriam mesmo eles são peregrinos, eles estão procurando aquela cidade cujo artífice e construtor é Deus. Então agora você sabe o que é a cidade. Deus tem sua cidade, mas o modo dele é diferente desse modo de fora aqui, que vive uns por si mesmos. Que se as pessoas estivessem vivendo nesse sentido aqui, vivendo uns para os outros, elas não estariam se enriquecendo ilicitamente e tudo mais. Elas não teriam cuidados de si mesmas. Se elas fossem simples e humildes, elas não teriam que ter tudo isso e tudo aquilo, elas estariam contentes com o pouco que todo mundo tem. E não se fazendo algo diferente do que os outros, criando fermento entre o povo, fermento que por fim leveda toda a massa. Então todos os sistemas estão estabelecidos baseados nisso aqui. Tudo explora isso aqui, o seu ego. Olha a moda explorando a sua vaidade. Não é isso? Desse jeitinho, sempre explorando. Sempre o mundo é constituído de uma tal maneira que explora. É por isso que vai de mal a pior, porque ele está explorando o próprio mal no homem. E ele vai sempre sendo aguçado e aguçado e aguçado. E já o sistema de Deus, através de Israel, era diferente. Para começar, eles não deveriam nem ter rei. Deus seria o rei deles. Mas eles quiseram de todos os modos ser como o restante das nações. Mas Israel era para dar testemunho disso. Que não temos homens sobre nós, não temos essa hierarquia que todos vocês têm aí, que fazem de uns grandes e outros pequenos e tudo mais. Somos uma grande família Israel. Então é claro, dentro de Israel existiam os cabeças dos patriarcas e tal, mas eles eram assim, eles eram responsáveis e cabeças de suas casas e tudo mais, mas eles não eram reis e tudo mais, não. Eram mesmo como famílias mesmo, só viviam entre o povo lá. Entende? Então era disso que se tratava o tempo inteiro. É de amor o tempo inteiro. Sem amor, não importa o que você vai fazer no mundo aqui, ele não vai funcionar porque é o ego das pessoas que você está trabalhando. E não o amor. Mas é tudo amor. Ele disse, ó, a Bíblia se cumpre nisso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Veja, amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Amor. É tudo o que não queremos. É tudo que o mundo não nos permite, porque então se formos amar, é como eu disse, então virá um tubarão e te morderá, o outro te morderá. Então você também tem que pôr seus dentes para fora, senão alguém vai ficar toda hora arrancando um pedaço seu. É assim que o mundo se tornou. É por conta desses tubarões é que todo mundo tem que colocar o dente para fora. É que o mundo se tornou como é. Essa mente natural aqui que agora controla o mundo, porque uma vez o homem nesse estado aqui, ele controla o mundo. Por meio disso aqui. A Bíblia no princípio era assim, ele controlava toda a natureza, ele era um Deus sobre a terra, ele decaiu dessa condição e Satanás agora está sobre a terra. Por isso que ela é do jeito que é, por isso que a morte está aí também. Por isso que você vai na selva, você precisa ver, cada animal vive apreensivo e angustiado. Ele tem que comer ou ele morrerá. E para comer ele tem que tirar a vida do outro para ele viver, ou ele morrerá. E ele tira a vida do outro e ele pode viver mais algumas horas, e mesmo assim ele tem que fugir durante essas horas que ele vive, porque ele é alimento do outro que também quer viver. Percebe que situação angustiante? É por isso que a natureza geme, está gemendo juntamente. Pela manifestação dos filhos de Deus, porque então eles com esse amor e essa paz, eles colocarão, e a fé em Deus, são deuses sobre a terra. Eles trazem a coisa a um estado de aquietação tal que elas são como no princípio, que eles não estão comendo uns aos outros, então ao mesmo tempo todos eles estão alimentados.
de alguma maneira estava bastando. Bom, mas ele vai ficando longo, né? Já são outras coisas. Mas então é isso. Venha, meu amigo. Deixe Cristo te fecundar com o seu amor. Então, venha humildemente, crucifique-se ao lado dele ali na cruz, mergulhe aqui na água da vida e saia aqui do outro lado, então. Então você foi batizado. E quando você estiver se aproximando, invoque sobre você o nome do Senhor, Senhor Jesus Cristo. Então, ele está falando também aqui fé. Aqui eu tenho esperança. E por fim, amor. De uma coisa a outra. Que também estaria ali, talvez, junto com justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, porque esses três eles caminham junto, tal qual esses 7 também caminham junto. Bom, que Deus te abençoe. Que Ele te faça meditar nessa palavra, o amor. Vamos ler aqui de novo rapidinho então. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então, se você fala em línguas, isso é para você. Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou com um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, então se você profetiza, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, então se você tem uma fé e opera muitas coisas pela fé, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Agora, o amor é imprescindível, ao que parece. Certo? Amor. Então, é por isso, por meio disso, inclusive, que você sabia quem era eles. Se vos amardes uns aos outros, sabereis que sois meus discípulos, não pelos dons, não por isso, mas primeiramente por isso, por amarem. Por se amarem. Então esse amor que é importante, mas então aqui seria bom saber, irmão Paulo, qual tipo de amor? É esse amor que nós temos uns pelos outros? Então ele vai falar para você o que é o amor. Tá vendo? Gosto dessa versão por conta que ela tem uns strong. Então eu posso, por exemplo, verificar o que é ágape, que é a palavra, escrita dessa maneira, registrada dessa maneira para estudo e tal. Mas ela é entendida aqui como amor fraterno de irmão, afeição, boa vontade, amor, benevolência. 2. Banquetes de amor. Ou seja, seria um amor muito grande. Mas então posso, por meio disso, observar as traduções aqui também, acompanhando. Mas olha lá, o amor é paciente. Então você é impaciente? Se você é impaciente, então você deveria se perguntar se você tem amor, porque aqui diz o amor é paciente. E a palavra de Deus é a verdade, você precisa ver ela dessa maneira. O que ela diz é o que é, aqui diz isso, é isso. Não é outra coisa, você não precisa pôr seu entendimento aí, é o que ela está dizendo, é o que ela está dizendo. O amor é paciente. Se você nota, de fato, para você chegar a ter amor, você tem que ter passado por paciência. Não é isso mesmo? Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Então o amor ele já é paciência. Aliás, ele já tem todas essas características aqui. Certo? O amor não arde em ciúmes. Então, se você é um tipo de pessoa que por conta da sua própria igreja você arde em ciúmes, o amor não está em você. Não ufana, que viria a ser ufana? Vamos ver. Gabar-se.
Ou seja, ele não se gaba. Porque ele é humilde. Esse amor, olha, se você tem esse amor, não se ensoberbece, não se engrandece. Porque afinal de contas, ora, o amor, para ele chegar aqui, ele teve que morrer para si mesmo, para ele vir a ser amor. Ele teve que morrer para si mesmo. Ele teve que crucificar o seu ego. A sua própria importância teve que ser crucificada aqui. Olhe para Jesus Cristo como ele crucificou sua própria importância e tudo mais. Então é natural que seja assim. Não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não se conduz inconvenientemente, porque ele é inconveniente na verdade. Ele era inconveniente para aqueles fariseus. Ele sempre é inconveniente também, mas ele não se conduz inconvenientemente. Quer dizer que ele não age de maneira suja. Não está atuando de maneira injusta. Não procura os seus próprios interesses. Então, você vê pessoas liderando pessoas em busca de interesses próprios. Tem interesse? Não se exaspera. Tornar-se irado, né? Não se ressente, não fica ressentido com o mal que ele recebe, do mal. Não se alegra com a injustiça. Você vê pessoas, eles concordando com as injustiças sobre uns aos outros e tudo mais. Essas pessoas estão cheias do amor de Deus. Regozija-se com a verdade. Ali ele se regozija realmente, com o amor. Com o que é verdadeiro, a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência cessará, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior desses é o amor. Então meditemos sobre o amor, porque no fim é o amor. Agora, cuide dos seus atos, cuide da sua língua, se você está amando. Tá? Como é que está o seu coração? Como você sabe onde você está aqui? Como é que está o seu coração? A Bíblia diz, do que está cheio o coração, disso fala a boca. Sobre o que são seus assuntos? Do que você gosta de falar, conversar? O que são os seus assuntos? O que é aquilo que te satisfaz, o assunto que te satisfaz? Então você vai entender se você já é espiritual ou natural. Por aquilo que está dentro do seu coração, porque do que está cheio o coração, disso fala a boca. E se você está cheio de Cristo no seu coração, você quer falar dele, desse amor dele, do que ele fez, do que ele é e do que ele está fazendo hoje e tudo mais. Você quer estar relacionado com tudo isso o tempo todo. Entende? Que Deus te abençoe ricamente. Medite sobre essas palavras e você seja ajudado também.